Obrigado por ter clicado no vídeo para poder saber do que se trata. Você é muito importante e se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário, sua sugestão, tá bom? Para você que ainda não é cristão ou você que já é cristão, tem as suas dúvidas que às vezes não foram esclarecidas da maneira que você deseja, eu aqui neste vídeo, assim como você leu mesmo no título, vamos falar de como ser um cristão maduro. É forte? Sim. Por quê? É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Não tem como pular de fase. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por trazer você para estar aqui comigo neste vídeo, tá bom? Então vamos. Aqui, primeiro eu quero te convidar, se você ainda não tem sua Bíblia, para você, aí no celular também, uma versão boa que eu gosto e recomendo, que é a versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá bom? Você pode escolher a versão que você quiser, só estou dando uma dica. Por quê? Existem traduções e versões de várias maneiras que às vezes podem te ajudar, ou dependendo de como você entende, como você aprende, pode às vezes ter um pequeno grau de dificuldade, porque às vezes você vai precisar de um dicionário. Então, essa versão aqui eu indico para todo mundo, nova tradução na linguagem de hoje, e ela é muito boa. Eu falo porque eu já uso ela há muitos anos, mais de 10 anos, então é o que eu indico a você. Não estou dispensando nenhuma outra versão da Bíblia, tá, gente? Porque às vezes até eu mesmo uso uma versão para um versículo. Os aplicativos hoje da Bíblia é muito bom, ajuda demais, porque você pode comparar as versões e às vezes você entende até mais, aprende mais também. Ok? Então, o primeiro versículo que eu quero falar aqui para vocês de como ser um cristão maduro, que é forte isso, não é para qualquer um, é buscar a entender, querer entender também, porque isso faz parte. Aqui, ó, eu quero colocar para vocês, se possível, eu vou deixar escrito aqui embaixo do vídeo para vocês, ou aqui do lado, não sei onde eu vou colocar, para vocês acompanhar também, se você não tiver com sua Bíblia aí. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Mais uma vez vou ler para você, tá bom? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Aqui é uma forma clara de dizer que a maturidade faz parte da nossa vida. A mais à frente, eu vou passar para você em Salmos, é isso mesmo. Salmos, capítulo 90 e versículo 12. Eu já tenho aqui pronto para você. Salmos 90, capítulo 90 e versículo 12, que diz assim. Deixa eu ler aqui para você. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Mais uma vez vou ler para você, tá bom? Salmos 90, versículo 12. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Muito forte. Agora eu vou falar para você um pouco de cada versículo. Aqui em 1 Coríntios 13, 11, podemos entender, está bem claro, como eu te disse, de acordo com a versão desta Bíblia, muito boa, uma bênção. Aqui diz que temos fase em nossas vidas. Somos bebê, nascemos, né? Recém-nascidos, depois bebê, criancinha, pré-adolescente, aí vai adolescente, aí vai juventude, a fase adulta. Também tem o jovem adulto, não podemos esquecer, a fase adulta, aí depois já começa a nossa idade. Não estou falando de ninguém questão de idade, porque existem jovens que estão com a cabeça mais madura do que algumas pessoas adultas, e também vice-versa. E também questão da saúde também, eu quero dizer. Mas aqui, como podemos dizer de forma clara,
quando eu era criança. Ou seja, quando... Por que ele está falando aqui? O apóstolo Paulo. Ele está falando que passou aquele tempo, a forma como ele agia era de um jeito. Não estou aqui, gente, ignorando, fazendo com que você tire essa parte de que você agora é adulto, você é jovem, não pode pensar nada da sua infância, não é nada disso. Aqui, a própria Bíblia diz que quando eu era criança, falava como criança, ou seja, o vocabulário era diferente. Mais à frente aqui, ó, sentia como criança, ou seja, criança qualquer coisa, hoje quem dera se a gente agisse nessa área como criança. Porque criança é assim, brigou uma com a outra, um irmão, um primo. 2 minutos já está tudo bem, já estão conversando, não aconteceu nada. Hoje não, fica 1 ano, 2, 3 anos, meses sem conversar por uma coisa idiota. Então, essa fase nós temos que voltar, ou seja, de perdoar rápido, consertar o que às vezes não tem aquele efeito que a gente cria na mente, rápido consertar para poder viver em paz com os nossos irmãos, com a nossa família. Continuando aqui, já falei de sentir, já falei também de quando falava, o vocabulário, e aqui a parte como pensava, ou seja, se quando era criança pensava de um jeito, o que, Nube? Nós tínhamos uma imaginação. Ah, eu tenho essa vontade. A gente tinha nossos brinquedos lá, mesmo que foram simples, mas a gente tinha uma criatividade, pensava uma coisa assim que fora do comum, mas no nosso mundo era um pensamento bem diferente. E aqui você pode ver que está bem claro, como eu já disse. Gente, tudo isso faz parte da maturidade, ou seja, são fases. É normal, às vezes, todo mundo passa por isso, querer pular uma fase, para quê? Para poder conquistar mais, para poder viver o melhor. Às vezes, o que acreditamos ser o melhor, às vezes acontece isso. É normal? Sim, somos seres humanos. Porque ninguém quer ficar numa fase ruim toda a vida. Porque eu não sei o que você está passando aí. E também você não sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe. A não ser que nós falemos para alguém ou alguém esteja, né, conosco no mesmo barco. Isso é normal, mas também temos que tomar cuidado, ser maduros para não poder ficar contando a nossa vida, abrir o nosso coração para uma pessoa que às vezes não tem aquele nível de intimidade com Deus e também aquela intimidade que eu falo com a sua vida. Às vezes pode ser um parente próximo, mas nem tudo ele precisa saber. Isso é muito importante. Continuando aqui, agora sou adulto. Parei de agir como criança. Ou seja, ele entende que não é mais criança, passou as fases, passou aquela forma de pensar, aquela forma de falar, aquela forma de sentir. E agora é adulto, então, o que acontece? Parei de agir como criança. Então, o que eu quero trazer para você aqui? Às vezes estamos agindo dentro da nossa casa, da nossa família, no trabalho, no nosso convívio social, na igreja, como crianças. Qualquer coisa que a pessoa fala fica triste. Ah, qualquer coisa que o outro imaginou sobre você, você não quer mais ver aquela pessoa na sua frente. Então, isso faz parte do processo de amadurecimento. Ou seja, você tem que ser maduro, porque senão você não vai crescer em Deus. Porque, já pensou? Às vezes você está querendo uma bênção, mas às vezes você está com o espírito de criancice. É igual eu disse, o espírito de criancice, de meninice, de quê? De qualquer coisa, age igual uma criança. Falou isso, eu tô com raiva, não converso mais. Igual aquela Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Essas coisas que acontecem. Então, você precisa ser maduro para poder crescer, para poder receber as suas bênçãos. Eu também preciso de aprender. Vou continuar precisando de aprender. É assim. Deus, ele sabe tudo, nós não sabemos. Então, precisamos continuar aprendendo. E aqui, ele falou, parei de agir como criança. Então, se ele parou de agir como criança, ele está dizendo, ok, então passou aquela fase, então agora eu tenho que prosseguir, continuar crescendo, amadurecendo, errando para acertar, porque não tem como viver uma vida sem erro para você, o que você fez? Ah, não, eu acertei tudo, nunca errei. Mentira, não existe pessoa assim. Isso é ilusão, porque são as coisas que passamos que nos fez ser quem somos hoje, os erros, o que aprendemos. Então temos que ficar focado em crescer com Deus, não independente.